Bom dia, turma. Vamos para o módulo 21, caderno 4. Circunferência, círculo e circunferência. Objetos de conhecimento. Circunferência e círculo. Elementos de circunferência. Posição relativa entre o ponto e circunferência. Comprimento da circunferência e o número π. Área do círculo e ângulo central. Comprimento de um arco da circunferência. Então vamos lá. Círculo, circunferência e círculo. Observe as figuras a seguir. Então eu tenho aqui as crianças brincando com bambolê. Temos a pizza. Temos as moedas. Né? Nelas é possível observar o formato de duas figuras geométricas, circunferência e círculo. A circunferência é a figura plana formada por todos os pontos que estão em uma mesma distância não nula de um ponto fixo desse plano. Considere a circunferência abaixo. Então, no caso, a circunferência é essa linha todinha aqui. E o ponto central é esse. Essa linha é formada por vários pontos. Ok? O ponto fixo O é chamado de centro de circunferência. E o segmento que une o centro e um ponto qualquer pertencente à circunferência é chamado de raio da circunferência. Então, essa linha aqui é o raio. Ponto central e a circunferência. Círculo é uma figura plana formada por uma circunferência e pela região interna dessa circunferência. Então, quer dizer, a parte de dentro da circunferência é o círculo. Por isso que tá diferente. É a referente aqui. A parte pintada é o círculo. O centro e o raio do círculo são o centro e o raio da circunferência, que delimita esse mesmo círculo. Elementos da circunferência. Raio. Todos os pontos de uma circunferência estão à mesma distância de seu centro. E o segmento que une o centro a um ponto qualquer pertencente à circunferência é chamada de raio. Raio da circunferência, ou simplesmente de raio. Na figura a seguir, todos os segmentos de retas são raios da circunferência. Então, aqui, ó, de OA, de OB, de OC, OD e OE. Todos eles são chamados de raio e têm a mesma medida. Corda. Corda de uma circunferência é o segmento de reta que une dois pontos distantes, que é a mesma coisa que distintos, pertencentes a essa circunferência. Então, na figura a seguir, AB, CD e EF são cordas. Então, quer dizer que une dois pontos. Ó, de A a B, dois pontos. De C a D, dois pontos. E EF, dois pontos. As cordas que passam pelo centro da circunferência têm comprimento máximo e recebem um nome especial, diâmetro. Sua medida é igual ao dobro da medida do raio da circunferência. Então, quer dizer, AB aqui é um diâmetro porque passou no centro. E ela tem duas medidas de raio, raio 1 e raio 2. Quer dizer, a soma desses dois é a medida da diâmetro. Então, se D é a medida do diâmetro,
da circunferência e R é a medida do raio da mesma circunferência, temos D é igual a 2 raios. Raio 1, raio 2. Exemplo. Se R é 6 centímetros, então diâmetro é 2R, é a mesma coisa que 2 vezes 6, que dá 12 centímetros. Arco. Dois pontos de uma circunferência a dividem em duas partes. E cada uma dessas partes, é chamada de arco. Então eu tenho o arco menor e essa volta toda aqui também pode ser chamada de arco maior. Observe que os pontos A e B dividem a circunferência em duas partes. O arco menor, A e B, essa parte interna. Interna do arco A ou B. E o arco maior, AB, é a região de A e B em todos os pontos da circunferência que estão no externo, quer dizer, fora desse arco aqui. Então, um arco menor, e essa volta toda aqui é o arco maior. Observe, com exceção de onde estiver descrito o contrário, ao nos referirmos do arco AB, vamos considerar o arco menor. Quer dizer, no caso aqui, a referência é o arco menor. Só referir o arco maior se essa voltinha aqui também fizesse aqui, ó. Se aqui também tivesse a voltinha do ângulo, aí estaria referindo ao arco maior. Mas nessa figura, eu só represento o arco menor. Quando as extremidades de um arco dividem a circunferência em dois arcos da mesma medida, são chamados cada arco de semicircunferência, quer dizer, é metade, por isso semicircunferência. Note que, nessa situação, AB é o diâmetro da circunferência, ó, porque foi de um ponto a ponto e passou no centro. Flecha. Flecha é uma circunferência, é um segmento de reta que une os pontos, o ponto médio de uma corda ao ponto médio de um arco menor da circunferência. Então, o que acontece? O arco, ele é tipo a corda. A flecha é tipo a corda. Tá a corda e a flecha, que é isso aqui. Ele une ao ponto médio a um ponto médio do arco menor. Ok? Quer dizer, ele forma dois ângulozinhos aqui, né? Dois ângulos de 90 graus nessa parte. Posições relativas entre o ponto e a circunferência. Quando analisamos as possíveis posições entre um ponto e uma circunferência do mesmo plano, encontramos três possibilidades. O ponto pertence à circunferência, o ponto é interior à circunferência e o ponto é exterior à circunferência. Quer dizer, ele pertence, quer dizer, está na linha da circunferência, está dentro da circunferência e está fora da circunferência. Na figura a seguir, em que foram representados uma circunferência e alguns pontos em um mesmo plano, alfa, os pontos C, D e I pertencem à circunferência, quer dizer, estão na linha. Os pontos E, F,
G e H são internos, quer dizer, estão dentro. E os pontos A, B e E são externos. Estão no externo, exteriores, quer dizer, estão fora da circunferência, mas estão no plano alfa. Observe que, quando o ponto pertence à circunferência, sua distância até o centro é igual à própria medida do raio. Daqui a aqui é a mesma medida do raio. Daqui a aqui é a mesma medida do raio. Daqui a aqui é a mesma medida do raio. Quando o ponto é interno à circunferência, sua distância é menor que a medida do raio. Ó, daqui a aqui é menor que essa linha aqui. Daqui a aqui é menor que essa linha. E daqui a aqui é menor que essa linha. Quando o ponto é exterior, quer dizer, fora a circunferência, sua distância é maior que a medida do raio. Daqui a aqui é maior que o raio. Daqui a aqui é maior que o raio. E daqui a aqui é maior que o raio. Comprimento da circunferência. Supondo que seja possível contornar uma circunferência com um pedaço de barbante e esticando esse barbante, podemos medi-lo com uma régua. A medida do barbante cortado é igual à medida do comprimento da circunferência. Tá? Observe. Então aqui, ó, dividido no meio, circunferência, diâmetro D. Aqui, circunferência envolvida com o barbante. Deu essa volta todinha. E aqui no caso, ele deu o exemplo, eu abrindo o barbante, representa 3 medidas do diâmetro. Barbante esticado. Independente da medida do diâmetro da circunferência, seu comprimento será sempre um pouco maior do que o triplo da medida do diâmetro. Esse fato foi percebido há cerca de 4.000 anos pelos babilônios, que estimavam o comprimento da circunferência, que é igual a C, como sendo o triplo da medida do diâmetro, que é D. Então ficou C, né, é aproximadamente 3D. Isso, porém, é uma aproximação. Conforme os estudos na área de matemática foram evoluindo e essas informações se aprimoraram, sabe-se que hoje que o valor exato do comprimento de uma circunferência é obtida por C, comprimento, é igual a π vezes D, que é diâmetro, em que esse símbolo grego é chamado de π. Representa a razão entre a medida do comprimento de uma circunferência e a medida de seu diâmetro. Então, quer dizer, π é igual ao comprimento dividido por diâmetro da circunferência. O número irracional π tem infinitas casas decimais e não possui um padrão de repetição. A representação decimal desse número, mostrado apenas as 6 primeiras casas decimais, é π é igual a 3,141592. Observações. Para fins práticos, é comum arredondarmos o número π para 3,14. Mas a aproximação de π vai depender do grau da precisão exigida.
com a medida do diâmetro de uma circunferência é 2 vezes a medida do raio dessa mesma circunferência, também podemos dizer que o comprimento médio. Comprimento é igual a 2πr. Quer dizer, comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. Exemplo. Vamos calcular o comprimento de uma circunferência sabendo que seu diâmetro mede 10 centímetros. Utilizando a fórmula de cálculo do comprimento da circunferência, temos C é igual a π vezes 2, vezes D. Então vai ser C é igual a 10 vezes π centímetros. Sabendo que em uma circunferência o raio mede 4 centímetros, vamos calcular a medida do comprimento. Então, a gente vai pegar a fórmula de C é igual a 2πr. Tiro o R e boto 4. 4 vezes 2, 8. Então, o comprimento de uma circunferência, baseado pelo raio, vai ser 8 π centímetros. O número π. O número π é um número racional cujo valor é 3,14, 15, 92, 56, 35, 89, 79, 32. Com uma sequência infinita de dígitos. Esse número pode ser obtido por meio das medidas do comprimento e a medida do diâmetro de uma circunferência. Os primeiros registros calculados da razão entre perímetro, que é comprimento, e diâmetro foram encontrados pelas antigas civilizações babilônicas e egípcias. Naquela época, já se sabia que essa razão resultava em um número maior que 3. O matemático Arquimedes de Siracusa, que viveu em 287 a.C. a 212 a.C., foi o primeiro a calcular uma boa precisão dessa razão. Por isso, o π também é chamado de constante de Arquimedes. Apesar de ser alvo de estudos há muito tempo, o π passou a fazer parte dos símbolos matemáticos somente no século XVIII, quando o matemático galês William Jones, que viveu de 1675 a 1749, propôs usar a letra grega π para representar a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. O valor de π é um número decimal não periódico, com infinitas casas decimais, e é costume que vestibulares, Enem, concursos e todo tipo de questão envolvendo essa constante arredonde-na em 3,14. Então aqui eu tenho um exemplo de quantos números já acharam depois da vírgula do π. Quer dizer, são infinitos números. Quantas casas decimais do π são conhecidas? São conhecidas 51. Olha o número pequenininho, né? 55 bilhões 539 milhões 600 mil casas decimais de π, calculadas por Y.
Kamada e de Takahashi, da Universidade de Tóquio, em 1997. Então quer dizer que já deve ter encontrado mais números esses pesquisadores. Em 21/8/98 foi calculado pelo projeto PIEX a 1, 2, 3, 4, 50 quadrilhões de números, quer dizer, de casas binárias de π. Então você vê que π não tem fim e até hoje tentam encontrar. Área do círculo. Vamos mostrar um modo de calcular a área aproximada de círculos. No 9º ano você vai ver demonstrações de fórmulas usadas para esse cálculo. Considerando o círculo de raio R, vamos dividi-lo em quantidades máximas de partes iguais possíveis e depois reorganizar essas partes formando algo parecido com um retângulo, conforme o esquema abaixo, em que o círculo foi dividido 24 vezes em partes iguais. Tá? Então aqui fizeram aqui a divisão e abriram ele formando 24 triângulozinhos. Então essa altura é π. Quer dizer, R. E o comprimento π vezes R. Observe que o comprimento da circunferência é igual a 2πr. A metade dele foi pintada em uma cor e o restante em outra. Então, uma foi em azul, a outra foi rosa. Essas partes intercaladas formam uma figura parecida com um retângulo de altura R e comprimento πr. Quanto mais divisões fizermos no círculo inicial, mais próximo de um segmento de reta ficará a base de cada parte do segmento, segundo a figura. Portanto, podemos considerar que a área A de um círculo de raio R podemos calcular de comprimento vezes altura. Então, πr vezes R, a área de um círculo vai ser πr ao quadrado. Que R vezes R vai dar R ao quadrado. Exemplo. Vamos calcular a área de um círculo que tem 2,5 centímetros de raio, considerando π 3,14. Então, se é 2 R ao quadrado, então vai ser π 3,14, o 2,5 vai ser ao quadrado, e aí o resultado vai ser 19,625 centímetros quadrados. Essa é a área do círculo onde o raio é 2,5. Vamos determinar a medida do diâmetro de um círculo que tem 50,24 metros quadrados de área. Com a medida do diâmetro, é o dobro do raio da circunferência, vamos aplicar a expressão da área do círculo para determinar a medida do raio. Então, se o comprimento é 50,25 o círculo, então a gente vai trabalhar com π
vezes r ao quadrado. Substitui o π por 3,14. Pega esse 3,14 e joga para o outro lado, dividindo com 50,24, que vai dar 16. Como o r é ao quadrado, né, eu jogo o r, eu tiro o quadrado e jogo para o outro lado como raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 16 metros quadrados vai ser 4 metros. Aí, como o diâmetro é 2 vezes o raio, então significa que o diâmetro vai ser 8 metros. Vai ser 2 vezes 4. Ok? Ângulo central. Chamamos ângulo central qualquer ângulo em que seu vértice seja o centro da circunferência e duas semirretas que partem do vértice e atravessam a circunferência em dois pontos distintos, ou melhor dizendo, distantes. Então está aqui o desenho. Ponto central, o vértice do centro. Então sai duas semirretas, né, OA e OB, que atravessam e chegam até o ponto na circunferência. Então, esse é o ângulo central. Todo ângulo central delimita a um arco na circunferência. Observe a figura ao lado, em que AOB é o ângulo central, o O aqui. Dizemos que AB é o arco correspondente ao ângulo central. Então, aqui é um arco. Aqui é o ângulo central. AOB ou AB é o arco subentendido por AOB. A medida angular de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Ou seja, a medida do ângulo central é igual à medida do arco em relação. Uma das unidades de medida angular mais conhecida é o ângulo. Símbolo, a bolinha que fica no número. Tendo como base uma circunferência dividida em 160 partes iguais, o ângulo central que delimita uma desses arcos mede 1 grau. Então aqui ele está dando exemplo. Ó, o ângulo P até chegar ao Q, ele tem 1 grau. Ó, 1 grau corresponde a 1 sobre 360 da circunferência. Observações. Qualquer circunferência tem medida angular 360 graus. 360 arcos de abertura igual a 1 grau. Na figura acima, dizemos que a medida angular de PQ é 1 grau. Agora vamos retomar a situação de seção para começar e considere o setor do gráfico correspondente aos funcionários da empresa que trabalham com vendas destacado em verde. Vamos determinar a medida do ângulo central correspondente a esse setor. Então está aqui. Considere o ângulo gráfico correspondente aos funcionários que trabalham em vendas destacado em verde. Então está aqui. Agora vamos calcular o ângulo central dele. Então vamos ver. Sabemos que a medida do ângulo angular
da circunferência 360. Então, isso tudo aqui é 360. E que o gráfico pode representar 800 pessoas que trabalham na empresa. Como 280 pessoas trabalham com vendas, podemos estabelecer a seguinte regra de 3 simples. Então, medida do ângulo central, 360 para 800 funcionários. Como eu não sei o valor do ângulo, x para 280. Então, aí a gente faz cruzadinha. X vezes 800, 360 vezes 280. Como vai ser 800x, o x está multiplicando, o 800 passa dividindo. Então, ficou 280 vezes 360, dividido por 800, dá 126. Logo, o setor circular referente aos funcionários que trabalham com vendas tem o ângulo de 126 de ângulo central. Então, está aqui, 126. Comprimento de um arco de circunferência. Vimos que o comprimento de uma circunferência de raio de medida R é dado por 2πr. E que para calcular o comprimento de uma semicircunferência, basta dividir o comprimento da circunferência por 2. E se tivermos arcos de circunferência com outras medidas, como na figura abaixo, podemos proceder? Como podemos proceder? A medida do arco central é o comprimento do arco correspondente, são diretamente proporcionais. Ou seja, quando dobramos a medida do arco central, o comprimento do arco corresponde também dobra. Quando reduzimos a medida do ângulo central à metade, o comprimento do arco corresponde também é uma reduzida à metade. Assim, é possível calcular o comprimento de qualquer arco de circunferência a partir da medida do ângulo central, correspondente, fazendo uma regra de 3 simples. Exemplo: considere uma circunferência de raio de medida de 3 centímetros, um ângulo central de 150 graus e o arco corresponde a B. Vamos determinar a medida desse arco. Primeiro, precisamos calcular o comprimento da circunferência em centímetros, que é dado por 2πr, tira o r, bota o 3, então vai ficar o comprimento de 6π centímetros. Agora, estabelecemos a regra de 3 simples, que relaciona a medida do ângulo central com a medida do comprimento do arco correspondente. Então, a medida do ângulo central, 360 graus, está para 6π. 150 está para quanto? Eu não sei, eu boto x. Então, vai ficar 150 vezes 6π dividido por 360, que vai dar 5π sobre 2. Assim, concluímos que o comprimento de um arco AB mede 5π sobre 2 centímetros. Podemos obter uma fórmula para o cálculo do comprimento de qualquer arco de uma circunferência. Considere a circunferência ao lado cujo raio mede x. Nela observamos que o ângulo central da medida alfa é o comprimento
L do arco correspondente. Para obter esse comprimento, montamos uma regra de 3 simples. Medida de ângulo central, então está 360 graus para 2πr, que é o comprimento do arco, e alfa está para L. Então, eu vou multiplicar o alfa por 2πr e vou dividir por 360. Então, L é igual, quer dizer, o comprimento do arco é igual a 2πr vezes alfa, que é vezes o ângulo central, dividido por 360 graus. Exercício. Questões do livro, páginas 316, questões 1 e 2, 317, questões 3 ao 6 e 318, de 7 ao 10. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e mandar as fotos dos exercícios prontos. Caso ainda não tenha um livro, você pode pesquisar na plataforma. Se o livro ainda não aparecer na plataforma para vocês, eu coloco as páginas dos exercícios no grupo. Um abraço a todos e até a próxima.